Olá pessoal, tudo bom? Fala Sétimano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí dentro da sua casa, do seu lar, que Deus possa estar com você e a sua família nesse dia de estudos, certo? Estou com muita saudade de vocês. Vocês podem ver que hoje nosso cenário mudou. Eu vim aqui na escola gravar, estou aqui, vim matar a saudade do quadro, da escola, né? Eu aposto que vocês também estão com muita saudade, mas né, a gente vai ficar mais um tempo aí dentro dessas medidas que estão sendo tomadas, né, dentro da pandemia da Covid-19, aí que nós possamos o quanto antes, né, as nossas maiores súplicas hoje, retornar à nossa normalidade, retornar à nossa rotina, a essa sala de aula aqui que a gente tanto gosta, né, convívio dos amigos, professores, que faz muita falta, né? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre urbanização, o início da urbanização, tá? Qual é esse processo, quais as suas características, os seus conceitos. Você pode estar acompanhando a nossa aula lá no capítulo 4, tá? Página 84 do nosso livro, tá? Bons estudos para vocês. Espero que essa matéria entre, né, para você, entre aí na sua mente, no seu conhecimento, tá? Muito fácil, é uma matéria que ela é bem dinâmica, uma matéria que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver com o nosso desenvolvimento, tá? Então a compreensão dela, ela também é facilitada por causa disso. Vamos lá, urbanização. Qual é o conceito? O que caracteriza, né, este processo de urbanização? Nós temos dois conceitos básicos, tá, que caracterizam o processo de urbanização, que é o crescimento da população urbana maior em relação à população rural, ou seja, quando eu faço o levantamento da população e a população urbana ela está crescendo, tá, no ritmo mais acelerado, isso significa que aquele espaço está sendo urbanizado. E quando eu tenho dentro de um município, tá, maior número, tá, dentro de uma população urbana do que de uma população rural, ou espaços maiores, porque vai se acompanhar isso, eu tenho no caso um município urbanizado. Outra característica importante da urbanização é aqui que está em segundo, é quando o meio rural ele passa a atender, a produzir para atender as necessidades do meio urbano. Tá? Então isso é o que é? A característica. A partir deste processo nós estamos identificando o processo de urbanização. Beleza, professor, mas como que surge isso? Como que surge essa diferenciação? Nós não estamos, né, dentro de um filme, uma história em quadrinhos onde as cidades elas surgem do nada, como uma mágica. Há um processo de desenvolvimento que para nós, dentro que já estamos acostumados com tudo bastante desenvolvido, né? É um pouco difícil de nós entendermos, mas se você conversar com seu avô, com uma pessoa de mais idade, e geralmente se você passeia com ela, quem nunca ouviu aquela frase, né? Nossa, na minha época isso aqui era tudo mato, né? É muito comum a gente ouvir dos nossos avós ou de pessoas, né, que tenham vivenciado outros momentos dentro do nosso município, dentro do nosso país. Por quê? Porque essas pessoas elas viram um maior desenvolvimento. A gente, quando se conhece por gente, já está bastante desenvolvido. Vai haver apenas uma expansão daquilo que a gente já conhece como centro, daquilo que a gente conhece como cidade, daquilo que a gente conhece como espaço urbanizado. Mas é preciso entender de onde surgiu este fenômeno chamado urbanização. A urbanização, pessoal, ela vai estar diretamente ligado à indústria, ao processo de industrialização. Conforme há um processo de industrialização, a gente vai ter um processo de urbanização. Isso significa que, tá, conforme a gente tem primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, as cidades elas vão começar os municípios, os países, eles vão começar a se urbanizar. Uns mais cedo, outros mais tarde, tá? Então o que acontece? Por exemplo, ali no livro de vocês têm a questão do Brasil.
a crescimento da população urbana e crescimento da população rural. Vocês vão ver que a população urbana ela vai começar a crescer a partir de 1950. Por quê? Porque foi neste período em que o Brasil começou a se industrializar. Você pega países da Europa, você vai ver que o seu processo de industrialização é bem mais antigo, cerca de 200 anos antes do Brasil, 1750, primeira Revolução Industrial. Então a urbanização nestes países começou muito antes. Por quê? Porque lá o processo de industrialização foi pioneiro. Então, o processo de industrialização está diretamente ligado. Por quê? Porque vai haver uma transferência da mão de obra do campo para as indústrias. E essa transferência da mão de obra do campo para as indústrias, o qual nós chamamos de êxodo rural, vai trazer o quê? Oportunidades, vai trazer desenvolvimentos econômicos. Então pensem comigo, a gente fala, por exemplo, de um desenvolvimento urbano junto com o desenvolvimento industrial. Então vamos pegar os primeiros vestígios de urbanização que nós temos, que é na Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial. Vou contextualizar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Inglaterra, 1750, por volta disso, tá? Fábricas têxteis se desenvolvendo, ou seja, fabricação de tecidos, uma produção com carga horária de trabalho de cerca de 16 horas, homens, mulheres, crianças trabalhando nas minas de carvão, que era a principal fonte de combustível daquela época, tá? O que acontece? As pessoas elas não tinham como ir e vir de longas distâncias. Começaram a se aglomerar em volta dessa unidade, dessa local chamado fábrica. Se eu trabalho cerca de 16 horas por dia, eu tenho como plantar o que eu vou comer? Eu tenho como produzir o que eu vou comer? Eu tenho como criar um animal para depois eu me alimentar? Coisa que os camponeses naquela época, o pessoal que trabalha com a agricultura, pecuária ou no campo, né, de uma forma de subsistência ou familiar, tem tempo? Não tem tempo. Então eles começaram a passar a necessitar desses itens básicos para a sua sobrevivência. Ou seja, as pessoas que iam vender as frutas, legumes, pães, todos os utensílios básicos para a sua sobrevivência. Depois começaram a vir, junto disso, outras necessidades, como cortar um cabelo, fazer uma roupa, né? Então as costureiras, os alfaiates, as mercearias, as padarias, as quitandas e assim por diante. Então vai se criando toda uma estrutura próxima a essas fábricas. E aí vai havendo uma transferência. Conforme vai se desenvolvendo, esse desenvolvimento vai se chamando de urbanização. Ou seja, vai se criando um espaço urbano, né? Então olha só, conforme a indústria se desenvolve, as pessoas buscam empregos, buscam melhores condições de vida. É claro que dentro deste processo nem tudo são flores. A gente vai ver mais para frente em outras aulas que a urbanização ela tem vários pontos negativos, porque obviamente as pessoas não chegavam e tinham boas habitações, as pessoas não chegavam e estavam tudo pronto. A gente não consegue fazer isso. O ideal, o que seria, né? O ideal era eu estruturar todo um espaço, criar, no caso, uma cidade totalmente urbanizada, com ruas, avenidas, né? Locais de locomoção, e aí dizer, ó galera, pode vir, vem, pode habitar que está tudo pronto, né? Assim como, por exemplo, quando a gente faz uma casa, geralmente, né, o correto o que é? Eu faço toda ela, deixo ela pronta, e aí eu vou morar. Se eu tenho a necessidade de entrar na casa antes de terminar ela, o que vai acontecer? Eu vou passar muito mais trabalho, né? Porque eu vou conviver com as transformações ali, com as obras, mas não é isso que acontece. O que acontece é justamente ao contrário, né? As pessoas elas simplesmente vão vindo e vai se expandindo. Qual é a grande questão dentro da urbanização? É que não se pensa a um longo prazo as transformações.
A gente vai ver isso, né, mais para frente, mas já adianto para vocês. Então, por exemplo, a pessoa quando abre uma larga avenida que vai ligar os principais pontos da cidade, ela, por uma questão de negligência, por uma questão de faltar investimento, por uma questão, né, antigamente, hoje já não cabe mais esse argumento, porque a gente já tem muita tecnologia, por uma falta de conhecimento, né, não pensa, será que daqui 10, 20, 30 anos isso vai ser o suficiente? Vou dar um exemplo, a nossa cidade, a Avenida Marcolino Martins Cabral, quando ela foi aberta, nossa, uma avenida que vai ligar os principais pontos da cidade, vai passar pelo centro comercial, onde nós vamos ter as principais lojas, bancos e assim por diante. Na época, meu Deus, hoje não dá conta. Se você pegar, o que nós temos? Nós temos congestionamentos, né? Há um fluxo, né, de carros em horário de pico, fica bastante congestionado, aglomerações. Então, nem tudo dentro deste processo de surgimento das cidades, tá, vão ser flores. A gente vai ter bastante aspectos negativos que a gente vai ver mais para frente. Mas é assim que nascem as cidades, por essa transferência de mão de obra, por essa transferência da população, hoje, né, muito ligado à questão da industrialização. Então a gente vai ter períodos diferentes, tá? Países passando em períodos diferentes, mas todos dentro do mesmo processo. É claro que a gente vai ter questões aqui, como por exemplo o Brasil, uma industrialização tardia, então uma urbanização tardia também. Isso vai trazer sérias consequências, mas isso a gente vai tratar na aula de urbanização do Brasil, certo? Então o surgimento das cidades vão se dar através disso, esse processo de transferência, as pessoas necessitando, né, de serviços básicos, serviços simples para a manutenção da sua vida. E aí surge este processo de desenvolvimento urbano, a qual nós denominamos de urbanização. Um processo inconcluso, um processo que todos os dias é escrito, é desenhado, um processo que ele só tem a se desenvolver, ainda mais com o descobrimento de tecnologias e formas, né, de se modificar esse espaço no qual nós vivemos, no qual nós habitamos, certo? Pessoal, as cidades, elas não se relacionam sozinhas, nós temos vários conceitos, tá, dentro das cidades, que dá a origem das suas relações. Hoje, nenhuma cidade, nenhum município, ele vai se manter sozinho. Eu não consigo, por exemplo, Tubarão, oferecer só empregos para quem mora em Tubarão, ou depender das pessoas que moram só em Tubarão. Eu não vou atender só quem mora em Tubarão, tá? Assim como eu não vou conseguir viver só com o que tem em Tubarão. Eu preciso dos municípios vizinhos para compras, eu preciso de mão de obra de municípios vizinhos e assim sucessivamente. Se eu tenho algumas questões mais importantes dentro de área econômica, de saúde, e o meu município ele não consegue resolver, ele não consegue me atender, eu preciso ir para municípios vizinhos. E isso vai acontecer em escala global, nacional e regional, tudo dependendo da importância das cidades. Como assim importância? Dentro das suas características econômicas, comerciais, políticas, culturais, históricas, certo? Lembra que na aula passada a gente aprendeu que as cidades elas vão ter características? E eu falei para vocês, nem sempre uma característica ela vai estar sozinha. Então, vai ser dentro disso que vai entrar. As metrópoles são as que têm maior importância, ou seja, tem maior dinamismo econômico, industrial, comercial, político, tá? E as metrópoles, elas vão ser metrópoles nacionais, elas vão ser metrópoles regionais,
cidades médias ou cidades pequenas. A gente vai ver aqui mais para frente. Isso tudo dependendo do que? Da sua importância, dependendo de o quanto de serviço ela tem a oferecer. Se ela tem a oferecer, ela vai polarizar, ou seja, ela vai pegar essas pessoas e vai trazer junto para você. Com essa questão do desenvolvimento maior de algumas cidades em relação às outras, a gente tem o que a gente chama de megacidades. As megacidades, pessoal, são aglomerações, tá, urbanas que passam dos 10 milhões de habitantes. Ali no livro de vocês vão ter as 3 primeiras: Mumbai, na Índia, tá, Tóquio e Lagos, na Nigéria. Primeiro cidade brasileira a aparecer dentro do nosso país vai ser São Paulo como a quinta maior. Isso traz sérias consequências, tá? Como a questão da infraestrutura. É necessária infraestrutura para atender toda essa população. Será que essas cidades elas vão oferecer? Né? Então ela vai trazer consequências. Ah, tem bastante gente, que legal, mais ou menos. Né? A gente vai ver os prós e os contras disso. Como eu havia dito para vocês, as cidades elas compõem o que a gente chama de uma rede urbana. A rede urbana, né, ela vai lembrar realmente o que é? Uma rede interligada, né, entre vias de circulação, pontos que ligam. Esses pontos podem ser comércio, podem ser indústrias, podem ser vias de circulação digital, como internet, tá? Cabos de fibra óptica, satélites artificiais, tudo uma interligação. E ela tem essa escala dentro dessa rede urbana. É uma escala hierárquica, né? Ou seja, de um posto maior para o menor. Então, assim, as características delas: cidade global ou metrópole global. A sua característica de importância tem que ser numa escala mundial. Por exemplo, às vezes você liga lá o jornal e diz assim: ah, a bolsa de valores da China está em descenso ou abriu em queda de valorização e já assustou o mercado de finanças norte-americanos. Isso quer dizer que essa bolsa ela tem uma influência global. O que acontece lá impacta no restante do mundo. Uma decisão, por exemplo, política do governo norte-americano que tem uma influência global, ela vai influenciar em outros países. Ou seja, a cidade global ou metrópole, né, global, ela vai ter uma influência no mundo inteiro dentro das suas ações. As metrópoles nacionais vão seguir as mesmas orientações. Vão ser sedes de grandes multinacionais, empresas, bolsas de valores, bancos mundiais, tá? Só que as suas ações, o que vai acontecer, vão polarizar o quê? Dentro do seu território, não vai ser mais em escala global, mas sim dentro do seu território. As metrópoles regionais vão ser cidades que vão polarizar cidades médias ou pequenas. As metrópoles regionais, elas têm como característica o quê? Serviços, né, que vão caracterizar ali uma população dentro da sua região. Cidades médias ou pequenas, cidades médias, população acima de 100 mil habitantes a 500 mil habitantes, e as cidades pequenas, uma população de até 100 mil habitantes. Tá? Então o que acontece? As cidades médias vão polarizar as cidades pequenas. Vou dar um exemplo. Tubarão, vou pegar o exemplo de Tubarão. Se você passar ali na questão em volta do shopping, em volta da Unisul, em volta do hospital, todos esses 3 que eu falei são referências regionais. Nós temos municípios da Laguna, Capivari, São Lugero, Braço do Norte. Todos esses municípios ao nosso redor vêm fazer tratamentos hospitalares aqui, vêm estudar aqui na Unisul, vêm trabalhar em shoppings ou indústrias aqui na nossa região. Por quê? Porque polarizamos isso. Se eu tenho algo
que eu não consigo tratar, por exemplo, nem em Tubarão, dentro de uma questão, por exemplo, hospitalar, eu já tenho que ir para uma metrópole regional, que seria o quê? Florianópolis. Lá eu vou conseguir um atendimento mais especializado dentro disso. E assim por diante, ou seja, uma hierarquia dentro desse dinamismo e dentro dessa importância dentro da questão da urbanização. Certo, pessoal? Então, urbanização, crescimento, tá? Dentro de uma maior população em detrimento à população rural, está diretamente ligado à urbanização, está diretamente ligado à industrialização, desculpa, tá? Porque a industrialização vai trazer esse pessoal do campo e vai polarizar uma mão de obra, vai requerer uma mão de obra e assim vamos ter um desenvolvimento. E por último, a gente tem esses conceitos, né, de metrópole, megacidades e uma rede urbana, porque elas estão todas ligadas, certo? Próximas aulas a gente vai falar sobre algumas questões ligadas à urbanização, como questões de desenvolvimento, porque a gente vai ver que em muitos casos falta uma infraestrutura para isso, e vamos tratar um pouco da urbanização no Brasil, certo? Espero que vocês tenham gostado, bons estudos para vocês, certo? Deus abençoe, beijos!